Então, muitíssimo obrigada a todos por estarem aqui, muitíssimo obrigada ao Leonardo por ter aceito o nosso convite. Vai ser o último seminário de formação avançada em jardins, paisagem e ambiente, antes, em 2021, não é? Depois continua, mas é o último de 2021. Tenho um grande gosto, já o queria convidar basicamente desde que o conheci. Portanto, o Leonardo é o que eu estava a dizer, é muito novo, mas em termos de qualidade não corresponde bem à idade que tem. Portanto, é muita alta qualidade. E está agora a fazer investigação também muito bem rodeado, já inserido num grupo, enfim, que tem todo o prestígio. E, portanto, já há bastante tempo que eu tinha a intenção de o convidar e agora surgiu a oportunidade. E, portanto, eu vou apresentar o Leonardo para quem ainda não o conhece, acredito que se calhar quem está aqui conhece, que está a fazer doutoramento na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, no Departamento de História, com a professora Mónica Coutrinho, mas depois tem como co-orientadora a professora Dulce Freire, que aliás era esta ligação à ERC ReSeed da Dulce Freire que eu sabia, que estava a par. E vem agora, e além disso publica imenso, eu sou amiga dele do Facebook, estou sempre a par dos artigos que ele vai publicando, portanto tem um currículo já muito impressionante. E agora ganhou também uma bolsa, agora não, já há uns tempos, ganhou uma bolsa da FCT, que cada vez é mais difícil de ganhar, portanto já é preciso ter um currículo assim muito forte, e portanto é um grande gosto tê-lo aqui, e agora vai falar de narrar a paisagem, ainda por mais umas coisas de agricultura, mas que eu percebi que quis adaptar muito bem aos nossos seminários de jardins e paisagem, e portanto muito obrigada, e então agora passo-lhe a palavra, está bem? Leonardo, mil obrigados. Obrigado, quero desde já agradecer o convite para estar aqui e as simpáticas palavras que me foram endereçadas. É um gosto poder colaborar no seminário e saudar a doutora Ana Duarte Rodrigues, precisamente pela organização deste seminário, que traz sempre temas tão relevantes e tão interessantes. Portanto, é um gosto poder participar aqui no seminário. E, portanto, eu agora vou fazer, então, compartilhar a tela para a minha apresentação. E creio que pronto, está tudo certo. Portanto, o que hoje aqui vou trazer insere precisamente na investigação que foi desenvolvida no projeto ReSeed, que é um projeto que é coordenado pela historiadora Dulce Freire, está assediado na Universidade de Coimbra e é um projeto que recebeu financiamento do European Research Council, portanto é essa a nossa fonte de financiamento, e estão aqui algumas indicações relativamente onde podem seguir a investigação desenvolvida neste projeto. O projeto, muito sumariamente, elenca um conjunto de objetivos, entre os quais analisar as mudanças na agricultura relacionadas com as sementes cultivadas, portanto a interação entre o meio ambiente e a ação humana num período cronológico de 200 anos, 1750 a 1950, mas sabemos bem que as barreiras cronológicas nunca são estanques e, portanto, às vezes fazer um avanço até ao século XVII e XVI é necessário, é forçoso em muitas situações, portanto, o nosso período cronológico é este oficialmente, mas não invalida que tenha-se fazer alguma investigação e alguma incursão por períodos anteriores. Estudar, portanto, o impacto das sementes cultivadas implica todo um conjunto de consequências e essas consequências encontram-se também elencadas nos objetivos a que nos propomos no ReSeed, nomeadamente mapear redes sociais institucionais que permitiram precisamente a circulação das novas sementes, mas também das que já se encontravam no território ibérico, neste período cronológico a que referi, e também os vários impactos socioeconómicos e ecológicos que o processo de expansão oceânica da construção dos impérios ibéricos trouxeram precisamente aqui para o continente europeu, e de que forma é que essas novas variedades e sementes se adaptaram, bem-sucedidas ou não, e de como é que elas foram valorizadas ou até mesmo esquecidas no quadro agrícola e até mesmo no consumo humano, e construir uma geografia histórica precisamente dos cultivos a um nível local. Temos algumas zonas de estudo para exemplificar precisamente estes objetivos, e depois também ainda analisar as práticas no campo da tecnologia e da inovação que ocorreram na agricultura destas mesmas regiões e que podem, enfim, ser aplicadas no presente e ainda também estar relacionados com a questão da produção alimentar. Portanto, basicamente, e de forma muito sumária, é isto a que nos propomos, portanto, no ReSeed.
E entre as consequências, para já ainda dos resultados provisórios, portanto, este mapeamento da circulação global das sementes, e se observarem as setas a branco, são as que do ponto de vista cronológico são as mais recentes, e podem ver que há muitas, sobretudo vindas da América Latina, mas também ali do Oriente. Portanto, nós estamos a analisar este tipo de variedades e de culturas que são introduzidas no conjunto da Península Ibérica, e, portanto, é isso que andamos a fazer e a fazer investigação. Especificamente no que hoje aqui trago para o seminário, o que eu vou analisar é precisamente como é que um conjunto de fontes impressas podem ser usadas para o estudo da agricultura e como é que essas mesmas fontes ajudaram a compreender o espaço territorial português e ainda como é que os atributos agrários de algumas regiões foram valorizados por esse conjunto de fontes, que são elas as descrições geográficas ou coreografias, inquéritos ou ainda textos de índole estatística. Para analisar todo o conjunto de fontes seria fastidioso e não teria tempo para tal, portanto vou-me circunscrever apenas a um setor, a uma cultura, neste caso a fruticultura, porque é portanto, um setor agrícola que conhece uma disseminação bastante enraizada no território português. Encontramos em várias regiões vários tipos de fruta e, portanto, tentar perceber qual também a sua importância, dada esta disseminação pelo território, qual a importância no quadro agrícola e como é que essas fontes transmitem essa mesma ideia. E, portanto, tentar perceber o processo de construção da circulação de conhecimento geográfico e como é que esse conhecimento geográfico incorpora ou influencia as transformações na paisagem, mas também nos ecossistemas e no meio ambiente. E os objetivos desta minha comunicação é precisamente explicitar, por um lado, que fundamentos, em que fundamentos se alicerça o conhecimento social do espaço, e depois analisar os textos produzidos numa primeira fase, que poderíamos circunscrever ao século XVI e à primeira metade do século XVIII, e depois, já depois do século XVIII, como é que o quadro mental do iluminismo acaba por criar uma nova racionalidade sobre a análise do espaço e como é que isso influencia e tem alguma preponderância na produção textual da época. Relativamente à questão das narrativas sobre a paisagem, como é que elas se colocam na historiografia, temos de começar por analisar esta questão do spatial turn, que segue paralelamente ao cultural turn, ao linguistic turn. Portanto, neste período, anos 60, 70, 80 do século XX, vemos algumas mutações no campo da historiografia e que elas, claro, também se transmitem em vários domínios do conhecimento, sendo um deles, aliás, a questão do espaço. E assim nós temos, e para isso recorro a uma obra já clássica do Henri Lefebvre, é de 1974, não obstante a edição que aqui está citada é de 91, mas, portanto, duas dimensões relativamente ao espaço: o espaço idealizado, onde há uma construção mental, uma racionalidade lógico-matemática, por contraposição ao espaço real, que é o espaço onde decorrem as práticas sociais, e aí nós vemos efetivamente como é que as coisas se operacionalizam na prática. E, claro, o espaço pode ser produtor e reprodutor de vários elementos sobre as comunidades, assim como vice-versa. As comunidades também influenciam o espaço, portanto, é uma relação simbiótica que aqui nós poderemos encontrar especificamente nesta questão do espaço. Um exemplo muito engraçado é relativamente à produção da cartografia na América durante o período da conquista, da chegada dos espanhóis à América, em que nós temos os espanhóis a produzir uma cartografia muito ligada à racionalidade quase cartesiana, ainda que seja pré esse período, mas de qualquer modo uma racionalidade já muito evidente na produção de cartografia, por contraponto à cartografia que nós encontramos dos aztecas, em que eles faziam mapas consoante o conhecimento que tinham das zonas e colocavam pontos de referência que eram comuns e conhecidos de toda aquela comunidade, mas que para os espanhóis isso não acontecia. Portanto, nós vemos como é que o mesmo espaço é percepcionado duas perspectivas, portanto, a racionalidade que os espanhóis pretendiam colocar e depois esta questão mesmo do espaço real, das práticas sociais que os aztecas queriam fazer na sua cartografia. Portanto, é um exemplo apenas para ilustrar essa mesma questão desta dualidade. E, portanto, relativamente às narrativas e ao spatial turn, portanto, o espaço e a paisagem torna-se um campo comum para o encontro de várias disciplinas, portanto, é um dos alicerces onde nós podemos encontrar trabalhos interdisciplinares, é precisamente sobre a questão do espaço e do domínio do espaço.
Agora, focado precisamente mais no tema da minha comunicação, a fruticultura no antigo regime em Portugal. Como eu referi, é um setor que tem uma disseminação pelo território de séculos. Há vários tipos de culturas frutíferas que nós encontramos em várias regiões do país, castanha para trás dos montes, a laranja, portanto, as maçãs de alcobaça. Portanto, há todo consegue-se fazer uma cartografia da fruticultura e realmente é um setor que já no antigo regime tinha algum peso. Peso que se ligava a vários fatores, entre os quais a possibilidade ou a constatação do facto de ter uma grande importância do ponto de vista das dietas alimentares, ser um conjunto de produtos que, do ponto de vista da fiscalidade, era mais fácil contornar essa mesma fiscalidade, como a professora Margarida Sobral Neto refere aqui nesta citação que eu trago, isto para o período dos séculos XVI, XVII, mas efetivamente no século XVIII há todo um conjunto de transformações sociais, por exemplo, o aumento da população, que acaba por conduzir a uma certa pressão sobre as zonas rurais e as zonas produtoras de fruta, e, portanto, há uma transformação e a fruticultura começa-se a desenvolver já no quadro de uma mentalidade de mercado, contrariamente ao que vinha sendo a marca nos séculos anteriores. Portanto, são culturas que acabam muito orientadas já para a questão do consumo e de como é que elas poderiam ser adquiridas, e de facto nós vamos vendo isso ao longo do século XVIII e que vai sendo uma tendência que vai sendo confirmada nas décadas seguintes. Portanto, nós temos a fruticultura também, esta expressão do Dr. Avelino Freitas de Menezes, da Universidade dos Açores, é muito curiosa, em que diz que a pomicultura constitui um esteio da economia tradicional que diligencia a consecução da subsistência. Portanto, a fruticultura também tem esta componente de contornar ou tentar comatar algumas falhas em períodos de crise das subsistências, que isto se traduz nomeadamente às crises cerealíferas, mas mais à frente eu focarei alguns exemplos em que isso se torna mais patente. Apenas aqui para ilustrar 2 exemplos dos impactos ou das transformações na área da fruticultura que nós temos, ou da hortofruticultura que nós temos, precisamente no período da época moderna. De um lado temos o cidrão, que era, dentro da família dos citrinos, um produto bastante valorizado à época, mas que hoje em dia praticamente desapareceu. E desapareceu não apenas do conhecimento, mas também da própria prática agrícola, dos seus próprios usos culinários. Portanto, é um produto que praticamente não é do conhecimento geral. Este é um exemplo de um produto que na época era até relativamente comum, mas que hoje em dia já não encontramos. E depois temos, por oposição, outro produto, o tomate, que é introduzido precisamente no período da época moderna e que hoje, não obstante a sua introdução em Portugal e o seu cultivo ser feito de forma mais lenta, lenta no tempo, mas que de facto hoje em dia, enfim, é do conhecimento geral o consumo e a própria produção de tomate em Portugal. Portanto, temos aqui estes 2 pontos, estas 2 referências, para também se perceber o quadro em que a fruticultura se desenrola neste período. E agora vou então focar o conjunto de fontes sobre as quais me debrucei e sobre as quais fiz algumas anotações, e vou começar então pelas descrições geográficas no período entre o século XVI e o século XVIII, como referi no início da comunicação. E parece-me muito interessante, desde logo, trazer a diferença que no primeiro dicionário português, no vocabulário português e latino do Rafael Blutot, nos diz, faz a distinção entre precisamente esta questão da geografia, que seria uma pintura toda a terra com as suas partes, por oposição à corografia, que foca uma região específica, sem ordem nem respeito às outras. É assim que Blutot refere, e de facto é isso que nós vamos vendo ao longo de toda a época moderna, é esta distinção e esta diferenciação que nós podemos encontrar neste conjunto de obras. A mais antiga que nós temos é precisamente este tratado sobre a província de Entredouro e Minho, redigido em 1512 por Mestre António, que segundo alguns biógrafos terá sido médico do rei Dom João II, e de facto encontramos uma primeira descrição desta região, onde há todo um conjunto de frutas que nós poderemos encontrar precisamente nesta região do Entredouro e Minho, e Mestre António refere que havia maçãs, peras de todas as castas, nésperas, medronhos, portanto faz toda a enumeração do que era cultivado nesta zona, mas também refere que havia laranjas de que se carregam cada um ano naus e navios para a Flandres.
Isto é uma prática comercial que já vinha da Idade Média e, de facto, nós poderemos ver que já havia aliás, nesta zona do Minho, as estruturas portuárias também facilitavam essa mesma exportação para a Flandres. As zonas portuárias estão intimamente ligadas também ao escoamento da produção agrícola portuguesa. Basta ver, por exemplo, o caso da laranja nos Açores, mas também no Algarve. Portanto, aqui no Minho vemos uma situação idêntica e que no século XVI também já era notada. E outro aspecto que nesta coreografia nós encontramos é a questão da fertilidade da terra, que, diz Mestre António, a fertilidade da terra, as mais e melhores que se possam achar, e há muitas árvores que nela, portanto, referente à comarca de Guimarães, dá muitas vezes fruto no ano 2 vezes. Portanto, a questão da fertilidade e da especificidade e de como é que estas terras são melhores do que as outras do ponto de vista agroecológico, não obstante não ser esse o termo, nem sequer o raciocínio que estava aqui implícito, mas de facto há muito essa ideia de esta terra é mais fértil que as outras, portanto este processo de diferenciação é comum nas várias coreografias. Depois temos uma que é mais conhecida, que é a descrição do terreno em roda de cidade de Lamego, conheceu uma edição mais recente, há um par de anos, e também continua a ser a zona do norte a ser mais analisada neste conjunto de textos, e aqui refere uma vez mais às árvores de espinho, portanto, a citricultura está presente na zona de Lamego, e encontramos precisamente laranjas, limões, limas, cidras, todo um conjunto, precisamente, de citrinos que em Lamego se cultivavam neste período dos anos 30 do século XVI. Ainda também os figos, em quantidade, e aqui há uma questão que realmente, e isto pegando no que eu referi relativamente à questão da subsistência, que é que os figos são dados aos porcos. Portanto, não é só a alimentação humana que está aqui presente, mas também a alimentação animal. Portanto, a fruticultura também tem este largo espectro de alimentar estas duas componentes. Temos também a geografia, uma vez mais, dentro do Oriminho de Trás-os-Montes, de João de Barros. Não é o João de Barros das décadas da Ásia, é outro João de Barros, mas de qualquer maneira é uma obra muito interessante e muito do espírito do tempo, porque até se pode fazer alguns paralelismos com os trabalhos de André de Rezende, porque há neste livro também uma componente muito relevante relativamente à Antiguidade Clássica, portanto é um texto próprio do humanismo, do Renascimento, no qual também esta análise, este olhar para o que tinha sido o período da romanização, etc., é também muito presente nesta obra. Mas para o tema que aqui trago, o que o João de Barros faz, que era, portanto, magistrado nesta zona, e aproveita essa ocasião de estar lá destacado para percorrer a geografia eclesiástica desta mesma região, e enumerando vários mosteiros existentes na região, vai dizendo o que é que se poderia encontrar, portanto, na zona onde os mosteiros se inseriam. Para Penafiel, especificamente sobre o mosteiro de São Miguel do Estelo, refere que é um lugar muito fresco. Aqui também, em textos temos a questão da fertilidade, a frescura do clima também muito salientada em diversas ocasiões. Portanto, em Penafiel tínhamos um lugar fresco, muitas frutas e águas e árvores de todo o género. Portanto, há aqui esta questão precisamente da especificidade climatológica da zona. E depois temos aqui neste caso que existia também um grande olival. A oliveira também é presença assídua no território português. Aqui temos este exemplo que trago relativo a Penafiel, mas depois também temos já para Braga a dizer que é uma terra singular. Portanto, há sempre este jogo dicotómico de nas zonas não se produz, mas nesta produz. Portanto, há sempre este tipo de arranjo textual. E depois também Tibães, que enfim, Tibães é subejamente conhecido, e de facto também o território envolvente do Mosteiro de Tibães em Braga era de tal modo fresco, fértil, que as rendas dos monges deste mesmo mosteiro equivaliam, portanto, à época da redação do texto, a 500 mil réis, portanto, um valor bastante elevado para a época. Saindo da zona norte e passando já para o extremo sul do reino, temos a coreografia do reino do Algarve, escrita por Frei João de São José em 1577. É um texto subejamente conhecido, muito usado pelos historiadores sobre o Algarve, que é uma fonte inesgotável com diversas informações de vária índole, e relativamente à fruticultura,
Diz mesmo, portanto, o Frei João de São José, que as principais fazendas do Algarve, portanto, as principais mais-valias económicas, se assim quisermos, são precisamente os figos. E, de facto, é uma cultura que implica não só o grande número de mão de obra, aqui se refere que deitam-se os homens mais a eles que a outra coisa, e o que não invalida que o uso de mão de obra não fosse o suficiente, porque era de facto um produto que implicava muito trabalho e que às vezes esse trabalho também do ponto de vista até económico não era compensatório porque e o figo não de tanto proveito. Mas, uma vez mais, a questão da subsistência e da alimentação aparece aqui evidenciada, em que em situações de escassez cerealífera, o que nós temos é que o figo às vezes entrava no lugar do pão, não apenas para as pessoas, mas também para as bestas, para os porcos e até para os cães e para os gatos. Portanto, há esta dimensão, precisamente, da fruticultura ser bastante vasta no que se refere ao seu consumo. Mas, chegados a 1610, portanto, já no período da monarquia dual, encontramos a descrição do Reino de Portugal do Duarte de Leão, que é uma fonte absolutamente incontornável deste período, mas já não se pode considerar tanto uma coreografia porque abrange o Reino de Portugal inteiro. E poderíamos quase considerar que é o primeiro levantamento, ainda que muito sucinto também, tendo em conta a própria época em que é produzido, não obstante ser sucinto, é de facto um texto muito rico relativamente às informações que nos vai dando sobre várias regiões do país. Por um lado, diz-nos que no norte há muita castanha, sobretudo no Entre Douro e Minho e nas beiras, e também a própria produção de gado aqui era muito evidente, e o Nunes Leão refere precisamente esta especificidade. Já na Extremadura também temos alguns tipos de frutas, codornos, marmelos e, uma vez mais, alcobaça. Portanto, até hoje o discurso sobre a importância da fruticultura na região oeste é muito vincado e aqui nós já encontramos alguns indícios precisamente desse mesmo discurso, dessa mesma apologia quase de que esta zona é particularmente apta à produção de fruta. Mais para sul, já no Alentejo, aqui se refere particularmente as maçãs, e é muito curioso que Duarte Nunes Leão diz que há tantos nomes e tantas castas que será coisa fastidiosa referi-los. Portanto, sempre esta ideia precisamente da fertilidade e da abundância de frutas em Portugal, e sendo um texto escrito em 1610, também para fazer contraponto, e estando num período da monarquia hispânica, em que Portugal está inserido precisamente na monarquia dual, portanto, na coroa dos Habsburgo, também mostrar que em Portugal era uma terra particularmente fértil, também do ponto de vista, não diria propagandístico, mas para diferenciar precisamente as características singulares de Portugal em contraponto às de Castela, também não é um ponto que deve ser descurado. Mas ainda também, estava a falar do Algarve, peço desculpa, do Alentejo, e aqui continuamos precisamente no campo da região alentejana, que é este Tratado da Cidade de Porto Alegre, escrito por Diogo Pereira de Sotomayor. E aqui voltamos precisamente às coreografias, portanto é uma zona específica que é tratada precisamente por este autor e refere, uma vez mais, e isto é comum a todos os textos que eu tenho vindo aqui a salientar, precisamente a importância que a citricultura tem, até mais do que alguns outros subsetores dentro da fruticultura. De facto, nós encontramos precisamente várias menções à produção de laranja, de limas, de limões, aqui também outra vez os figos, e uma vez mais a palavra abundância aqui surge referida. Portanto, é sempre esta a situação que nós poderemos encontrar. Relativamente a Porto Alegre, ainda nos refere que junto à Serra se encontravam muitas quintas, muitos pomares e jardins, nos quais se encontrava todo o género de frutas, uma infinidade de maçãs camoesas, verdeais, peros de rei, portanto as próprias variedades, e às vezes nós mesmo no projeto temos alguma dificuldade precisamente em identificar estas terminologias, estas variedades, portanto é um esforço que temos vindo a superar, mas que é de facto bastante desafiante, o esforço de identificar estes nomes antigos e perceber quais são as variedades a que eles se referem. E de facto em Porto Alegre, portanto neste período dos anos iniciais do século XVII, era este o quadro que era referido precisamente por Diogo Pereira de Sotomayor. Se temos, portanto, esta visão impressiva, podem ter visto que nos certos que
que fui expondo, não se encontram referências a números, não se encontram referências mais do ponto de vista estatístico, não se encontra efetivamente, e isso só encontramos já mais para a frente, portanto já século XVIII, onde essa racionalidade numérica começa a impregnar e a contaminar os textos aos quais eu vou fazer precisamente menção. E o que nós temos, efetivamente, é que no século XVIII, e isto aqui é o livro de João Pedro Ferro, em que realmente é referido que a necessidade do conhecimento numérico das realidades se tornou um facto. Portanto, dentro da razão do Estado e do próprio pensamento iluminista, portanto, o conhecimento preciso e exato das realidades tinha necessariamente de se traduzir no número, portanto, em algo mais palpável. Portanto, de uma visão impossível, nós passamos para uma visão mais racional. E é isso que o iluminismo, não só o iluminismo, mas, enfim, todo o desenvolvimento científico e tecnológico que nós vamos encontrando ao longo deste período vai fazendo prova constante. E um dos elementos fundamentais, precisamente, para o conhecimento criterioso dos recursos naturais, exige um disciplinamento das fontes e, por sua vez, também isto se liga a uma boa execução da gestão territorial. Portanto, o próprio pensamento político encontramos-lo já muito baseado nesta dimensão, basta dizer o que é que foi o próprio tratamento dado relativamente ao terremoto de 1755 por Marquês de Pombal. Portanto, já vemos precisamente uma ideia mais científica, mais racional, precisamente sobre a realidade, e isto não implica que nos períodos anteriores ao século XVIII isso tenha existido. Basta ver o que eram as inquisições medievais, em que realmente para a boa execução do trabalho da coroa também já havia precisamente uma intenção de conhecer melhor os territórios espalhados pelo país, as várias comunidades espalhadas pelo país. O melhor exemplo, precisamente, desta situação são as memórias paroquiais de 1758. E não é um caso isolado na Europa, há vários desses. Aqui do outro lado da fronteira temos o cadastro de Ensenhada, que é produzido em 1750 e 1756, ou ainda o de Martim Garay, já mais no final do antigo regime, 1817. Portanto, Portugal não está isolado desta tendência, Portugal está inserido inclusivamente nesta tendência europeia de conhecer melhor os vários reinos, e de facto as memórias paroquiais são reflexo disso mesmo. Não seria-me impossível trazer aqui a menção a todas as memórias, porque isto é um inquérito que é produzido durante vários anos, começa em 1758, percorre todas as paróquias do reino, portanto fazer menção a todas seria impossível, mas só para a ideia que dentro do conjunto de fontes, e agora as próprias memórias paroquiais já estão digitalizadas no arquivo da Torre do Tombo, portanto até facilita um pouco a leitura desta mesma documentação, que, como digo, é muito vasta, porque abarca precisamente todas as paróquias do reino, e de facto só para fazer a menção precisamente a dois pontos. Por um lado, as memórias demonstram como é que a própria racionalidade do Estado se encontra presente nesta dimensão da agricultura, e depois também Portugal está inserido numa tendência mais transnacional e que não está isolado. Portanto, as memórias paroquiais têm um conjunto de perguntas que é feito precisamente às paróquias e nos quais a produção agrícola é evidente. Portanto, é uma fonte muito importante relativamente ao conhecimento do que é a agricultura para o período do século XVIII, portanto, segunda metade do século XVIII, mas também referi que o antecedente direto das memórias paroquiais foi ainda outro inquérito produzido pelo padre Luís Cardoso, em 1732, e que é a base precisamente do dicionário geográfico, publicado em 2 volumes, ainda na primeira metade do século XVIII, 1747, e depois o segundo volume, já em 1751. E então nós vemos precisamente que este conjunto de pensadores, dentro do ponto de vista da própria ação governativa, o que nós vemos é que precisamente há esta racionalidade que vai sendo cada vez mais evidente, e isso os textos também o transmitem. E este mapa de Portugal antigo e moderno de João Batista de Castro é precisamente isso. Também são vários volumes, portanto nós também vemos que do ponto de vista até do próprio livro e do próprio conhecimento que é transformado em livro, vai-se avolumando, vai-se condensando em vários tomos, vários livros, o que é demonstrativo também da evolução do próprio conhecimento. E de facto, neste mapa de Portugal antigo e moderno, temos que, e cito, e ainda que as terras são diferentes em árvores e frutos, os de Portugal são tão bons que se produzem neles todos os que nas outras terras, portanto, são estimados. Uma vez mais, Portugal é um reino particularmente apto à produção de frutas. E alguns exemplos que são trazidos precisamente nesta obra são as limas da Serra da Ossa, portanto, do Alentejo, os limões de Colares, as cidras do Alandroal,
as ameixas reinóis de Montemoro Novo, os melões da Vilariça, Trás-os-Montes, e ainda as romas, marmelos e gamboas de Santarém. Portanto, ele vai elencando precisamente as várias variedades de fruta que se encontram em Portugal, mas partindo sempre deste pressuposto que são de uma qualidade excepcional, que coloca Portugal num campo diferenciado relativamente a outros reinos da época. Esta geografia moderna de Portugal e Espanha, 1816, é bastante curiosa na medida em que tem um questionário. Portanto, redige o livro neste modelo de questionário e refere 3 perguntas ao longo das suas páginas. E depois estas 3 perguntas são respondidas comarca a comarca. A primeira pergunta é: que qualidade de frutos produz essa província, em maior abundância? Que tal o terreno desta província? Portanto, nós já vemos aqui uma preocupação também com a questão do solo e ainda quais são as suas produções. Portanto, no Entre Douro e Minho é possível encontrar toda a casta de frutas, portanto, segundo esta obra. Aqui refere também que a Extremadura era a zona mais fértil de Portugal, principalmente nas largas campinas do Tejo, o que não deixa de ser interessante, porque há tempos encontrei no arquivo da Torre do Tombo um projeto da criação de uma companhia comercial precisamente para esta zona da Extremadura, e um dos argumentos usados era precisamente a questão da fertilidade. Portanto, nós vemos que não é só a produção intelectual que refere esta mesma dimensão da fertilidade e da prosperidade, se assim quisermos, dos vários terrenos, é de facto também do ponto de vista económico, se já há algum tipo de contaminação precisamente sobre esta realidade da fertilidade e que se acaba por traduzir em projetos, nomeadamente esta companhia comercial que eu aqui referi. Depois também temos ainda Setúbal, que era produtora de fruta de espinho, portanto laranjas, e isto é uma tendência que ainda se vai verificar durante o século XX, ali, por exemplo, a questão da Primeira Guerra Mundial também, nós encontramos precisamente a importância dos laranjais de Setúbal, e de facto diz que aqui portanto, os citrinos produzidos, né, em Setúbal tinham um grande lucro, não só para a vila, a própria vila de Setúbal, mas também para o próprio rei. Portanto, não deixa de ser curioso esta nota que é feita por José Silva Rego. E, uma vez mais, o Algarve é referido que tinha uma prodigiosa quantidade de figos, passas, amêndoas, frutas de espinho. Portanto, o Algarve é sempre também muito evidenciado a sua vertente frutícola, e que nós podemos fazer, portanto, na longo do Rê, ver efetivamente que a questão dos figos, as frutas de espinho, são uma constante ao longo de séculos. Temos ainda uma obra escrita por um geógrafo veneziano, portanto, Adriano Balbi. O livro é escrito em francês, daí ele ser referido como Adrien Balbi, mas este Essai statistique sur le royaume de Portugal, em 2 volumes. Já há uma preocupação, como o próprio nome indica, de numerar, identificar e fazer um conjunto de estatísticas relativamente à produção agrícola, não só, mas à economia no geral, mas também à produção agrícola em particular, e ao longo desta obra nós vamos vendo vários dados, várias achegas numéricas relativamente a essa realidade e esse panorama agrícola. Aqui, e não deixa de ser curioso, que Balbi usa o termo cantão para referir as comarcas de Portugal, as províncias de Portugal, aliás, mas diz que as ameijas, cerejas e pêssegos que recolhemos em Portugal, salvo algumas exceções precisamente nestes cantões, são em pequena quantidade, desvantagem raramente compensada pela qualidade. Portanto, nós encontramos estas 3 frutas, ameixas, cerejas e pêssegos, que, do ponto de vista qualitativo, não seriam das melhores, por contraponto a outras zonas do país e a outros frutos, nomeadamente a Alcobaça, uma vez mais, a qualidade superior dos frutos que aqui eram produzidos. Já em Coimbra, não deixa de ser curioso fazer, Balbi que faça a menção precisamente às laranjas, em Coimbra. Já em Lamego, e aqui para fazer a ligação precisamente ao texto do século XVI, Lamego volta a ser referido como uma zona fértil em frutas, mas também ainda a produção vinícola aqui é mencionada por Balbi. E depois o Algarve também não deixa de ser precisamente curioso que a enumeração das principais produções quase siga precisamente o texto de José Silva Rego. Portanto, isto também demonstra as leituras que os próprios autores iam fazendo entre eles, e que há textos que são fonte direta ou inspiração direta para outros. E aqui parece-me ter sido o caso precisamente de Balbi ter lido provavelmente Rego, porque é muito interessante verificar que ele enuncia praticamente as mesmas culturas frutícolas que foram mencionadas, portanto, no texto anterior.
portanto, passas, amêndoas e outras frutas secas, aliás, e laranjas. E também aqui a parte do Balbi fala ainda, não é que eu tenha trazido aqui, mas também a questão das exportações, das ligações comerciais e de que modo é que isto também se liga ao próprio desenvolvimento da fruticultura. Temos ainda, e agora para recuperar precisamente estes textos iniciais dos séculos XVI e XVII, temos uma outra coreografia, esta já mesmo no final do antigo regime, já a Revolução Liberal de 1820 tinha ocorrido, que é a coreografia açórica de João Soares de Albergaria de Sousa, e uma vez mais foca precisamente só uma zona, neste caso o arquipélago açoriano, e aqui nós vemos precisamente a enumeração de todas as principais frutas cultivadas neste mesmo arquipélago, laranjas, limões, cidras, zaboas, maçãs, etc. Mas também ainda refere a produção de outro tipo de frutas que nós não encontramos noutras zonas de Portugal, nomeadamente a banana, o coco e o ananás. E o ananás, sabemos bem a importância que vai ganhar nos Açores, sobretudo a partir da segunda metade do século XIX, após a praga que destruiu grande parte dos laranjais açorianos. Portanto, aqui já era cultivado, mas depois vai ganhar maior preponderância do ponto de vista económico e até mesmo social, já na segunda metade do século XIX. Mas, precisamente, João Albergaria de Sousa já faz menção aqui, precisamente, ao ananás. E a preponderância económica da laranja, como referi, é evidenciada porque, para este autor, o comércio principal desta ilha consiste na rica exportação da saborosa laranja, que era igual à de Malta, segundo ele, reconhecida pela melhor do mundo. Portanto, uma vez mais, a qualidade da nossa fruta era tão evidente que se torna não apenas o comércio principal de uma determinada ilha, neste caso São Miguel, mas que rivaliza ainda com outro competidor externo, neste caso a de Malta. E, de facto, os dados do ponto de vista numérico e até do comércio externo evidenciam precisamente esta mesma dimensão da importância que a laranja tinha, nomeadamente em Inglaterra. Era altamente consumida em Inglaterra e isto é muito notório neste texto, nesta coreografia açórica. Para terminar, e acho que tem sido evidente esta mesma realidade, os discursos em torno da paisagem demonstram precisamente que Portugal foi visto durante vários séculos, por vários autores e em vários textos, um local particularmente privilegiado para o cultivo e produção de um conjunto de frutas. As coreografias e as descrições geográficas portanto, dos séculos XVI e XVII apontam para essa mesma constatação. Cá, determinadas zonas que congregam um conjunto de características e particularismos que, em última instância, compõem uma ideia de vocação agrícola dessas mesmas regiões, mas já no século XVIII, com a ciência a ser bastante exaltada e uma mentalidade racional, portanto, própria da Revolução Científica dos séculos XVII e XVIII, precisamente essa exaltação da ciência, combinada com uma nova razão de Estado, do despotismo iluminado, acaba por conduzir a uma apresentação mais detalhada do que era a realidade frutícola portuguesa no antigo regime. E, portanto, para também concluir, acho que parece evidente que o impressionismo do espanto perante a realidade dos lugares, aquela questão de ser mais fértil, ser mais fresca, ser mais abundante, vai sendo substituída, portanto, por uma razão do número, da estatística, do questionário, que é indicativa precisamente de como é que a própria ciência vai evoluindo e que isso acaba por se traduzir precisamente na percepção que se tem do espaço, na percepção que se tem da paisagem, e acho que este conjunto de textos já elenca um conjunto de características e de particularismos que realmente já os convertem precisamente numa fonte incontornável para um estudo mais detalhado do que era a agricultura neste tempo. Aqui, portanto, alguma da bibliografia citada para esta apresentação. E era isto que aqui queria trazer e, portanto, relativamente ao projeto ReSeed, podem nos seguir precisamente nas redes sociais para acompanhar os desenvolvimentos da nossa investigação. E era isto que eu queria aqui trazer. Muito obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Muitíssimo obrigada. Aqui o elenco, pelo menos de fontes portuguesas, é muito certinho. Muito obrigado. Muita par e passo. Então, e agora vamos abrir. Sim, eu também quero aqui pôr umas. Onde é que eles andam? Aqui umas coisas. Então, agora vamos abrir um espaço para discussão com algumas perguntas. Eu
eu tenho aqui já uma série delas, mas, mas posso já, mas dou a palavra se alguém da audiência quiser fazer alguma pergunta primeiro. Sim, Patrícia, diga. Gostaria de parabenizar o Leonardo, a apresentação foi incrível. Eu tenho uma dúvida em relação à oliva, se é considerada como fruto nesses documentos, diante até do seu protagonismo, né, na produção do azeite e tal. Seria essa a pergunta. Posso responder já ou fazemos uma ronda de perguntas? Pode responder já. Isso depois, senão depois não há memória, temos que gravar. Então, pronto, respondo já. Pronto, Patrícia, muito obrigado pelas palavras e pela pergunta. Realmente, a oliva, portanto, é sempre considerada como uma coisa à parte, nunca entra no setor das frutas. É sempre a oliveira uma coisa, a fruticultura e as várias frutas que eu fui fazendo menção são outras, mas há sempre a ideia de que, portanto, a olivicultura ou azeite é uma coisa à parte. E até mesmo do ponto de vista, às vezes, da descrição da tecnologia usada, os lagares, é sempre uma coisa à parte. Nunca entra nesta dimensão, precisamente, da fruticultura. É algo que está noutro campo. É por aí que os textos vão fazendo, precisamente, referência. Obrigada. Muito bem. Mais alguém tem alguma questão? Não? Então, posso avançar com as minhas, Leonardo? Ok. Então vamos lá ver. Eu tenho várias. Uma é, como é que vocês fazem a identificação das variedades? Eu sei que têm os nomes comuns. Como é que passam destes nomes comuns para uma certeza ou assumem que pode haver um erro? Ou seja, assumem que isto será 80%, provavelmente será esta, por esta razão, por esta e por esta. Como é que vocês sabem? Porque isso é das coisas consideradas mais tricky no Renascimento, é precisamente como é que não é mesmo a identificação da planta, porque sabe, mesmo tendo um nome, mesmo que seja em latim, não é certo que seja a planta que nós hoje identificamos com aquele nome. Portanto, como é que, partindo então do nome comum, que às vezes nem se consegue perceber bem o que era, não é? O nome comum ainda mais, como é que vocês vão até à variedade? Explique-me lá qual é a metodologia que vocês estão a seguir, a sério, mesmo para aprender, porque isso é uma coisa complicadíssima, se falar com um historiador de botânica, se falar comigo, se falar com montanhas de gente, das coisas em termos metodológicos piores. Não, é realmente uma questão que às vezes nós temos mesmo essa mesma dificuldade, porque às vezes, se nos séculos XVI e XVII realmente há vários nomes de variedades, mas que ainda se vão complexificar ainda mais no século XIX, porque por exemplo, há produtores que começam eles próprios a fazer algumas culturas mais híbridas e dão o nome do próprio produtor, portanto aquilo começa a explodir, depois já há influências variedades com nomes franceses, com nomes ingleses. Portanto, no período contemporâneo ainda se torna mais complicado. Este período moderno, às vezes, ainda se torna relativamente simples. Mas, às vezes, nós vamos pela descrição que se encontra da própria cultura, algumas descrições mesmo do ponto de vista da fisiologia, e é uma aproximação que nós podemos fazer realmente sobre o que é aquela cultura, porque certeza absoluta nunca se consegue ter. E às vezes os próprios autores a que nós fazemos menção, eles próprios entram em conflito, por exemplo, a partir do Linneo torna-se relativamente mais simples. Quando há toda a terminologia do Linneo. Quando há mais, está bem, ok, porque já utilizam muito mais os nomes científicos e aí é uma linguagem comum a toda a gente. Exatamente, portanto, como o projeto é de 1750 para a frente, ainda conseguimos ter essa salvaguarda. Para os períodos dos séculos XVI e XVII, torna-se muito mais complicado realmente, porque lá está, e às vezes não entram em detalhes, eles dizem uma zamboa. Pois está bem, mas que zamboa é? Um cidrão. A gente sabe, mas depois a chegar mesmo à própria variedade específica, torna-se às vezes muito complicado. O que é certo é que nós vamos seguindo, sobretudo, os nomes científicos e fazer uma aproximação precisamente disso, porque certeza absoluta nunca conseguimos obter. A nossa base de dados de variedades é um work in progress, vai ser muito batida, às vezes é corrigida, portanto, o ponto de vista metodológico também varia muito consoante a própria variedade que nós estamos a trabalhar. Por exemplo, a questão dos trigos, também há um conjunto de variedades, mas esses até são relativamente mais simples de identificar.
portanto varia de caso a caso e o uso da terminologia científica pós-Linneu é muito mais, enfim, ajuda muito mais do que propriamente a este período mais recuado. Agora, nós também usamos este período mais recuado, às vezes para suportar algumas conclusões, mas como o nosso foco é do século XVIII para a frente, aí conseguimos alguma segurança relativamente às variedades que estamos a estudar. E diga uma coisa, Leonardo, vocês estão a trabalhar em cooperação ou em ligação com as bases de sementes? Porque, por exemplo, vocês, exatamente, vocês, sim. por exemplo, vocês acham que uma variedade é aquela, X, e depois vocês vão a ter com essas bases de dados e perguntar se aquela variedade no nosso país se tem, sabe, porque eles por exemplo, a Porvide, para videiras, tem um trabalho, acho que é das melhores coleções da Europa, e portanto têm variedades muito antigas, em que eles sabem que aquilo tem séculos, há outras que não, portanto, e isso ajuda muito. Diga. Sim, nós estamos a trabalhar, precisamente, estamos em contacto intensivo com o Banco de Germoplasma Vegetal, precisamente lá no Minho, depois também a coleção de fruteiras está em Alcobaça, mas realmente nós estamos precisamente a articular porque, para conseguir uma maior certeza e um maior detalhe científico. Pois, eu acho que só assim. Sim, eu estava à espera que me respondesse que era assim. Ou não, seja, também, sim, não só, mas também. Está bem. Porque como é que conseguem, eu sei que nunca se consegue o 100% de certeza, mas está bem, nós garantimos um 80% de certeza. Como? Porque por isto e por isto aquilo. Ok. Não, também se vai olhando para essas coleções, até mesmo dos jardins botânicos, dos herbários, portanto há esta articulação. Claro, quando é que são introduzidos, como é que é? É isso mesmo, portanto nós andamos nessa articulação, lá está, porque basear só nos textos e nas fontes impressas também... Não se consegue. Não se consegue. Portanto, também estamos mesmo precisamente em Por contato. exemplo, nos citrinos, como eles criam híbridos muito facilmente entre eles... Sim. Está sempre a aparecer novos citrinos, então como é que é? A identificação das É. variedades então aí é de loucos. Quer dizer, nem sei se é possível aí, porque um amador pode estar a criar novos citrinos. Pois, exatamente, há essa dimensão também da própria experiência. Há variedades que hoje em dia, se calhar, uma pessoa nunca mais lhe conhece o rastro, porque aparece precisamente aí, às vezes, de acidentes, às vezes de experiências, e vai-se perdendo também esse próprio conhecimento mais tradicional relativamente a essas práticas agrícolas. Mas, de facto, pronto, enfim, lidamos com as coleções que estão existentes no Banco de Germoplasma, em algumas coleções, e é também aí uma base muito importante do nosso progresso na equipa da investigação. Certo. Pronto, depois eu tenho só... Depois deve saber que, se leu lá o artigo, a laranja já era exportada muito para Paris, para Versailles, a nossa laranja, era a nossa, ia de Sevilha, e depois para Londres. Eu acho que aqui, neste caso, já no século XVII, portanto, as fontes dos estrangeiros que passaram por Portugal também são super importantes, porque são eles que vão fazer precisamente o contraste daquilo que ainda era visto como uma exótica na Europa Central e do Norte, e que estavam a importar. Ele não queria acreditar, o Thomas Cox, que as laranjas caíam no chão e ninguém as vendia, porque já eram tão comuns, não é? Quando aquilo era uma coisa preciosa em Londres, em 1701, que acho que é quando ele escreve. Portanto, não é? Aí já até o valor económico mostra o que é uma coisa banal já no nosso país, já era há uns séculos, e enquanto lá para eles ainda é uma planta exótica. Bem, e será sempre, porque não cresce naturalmente, tem que ser sempre em estufas. Sim, exatamente. Não, mas os relatos dos viajantes estrangeiros também, isso implicava outra comunicação. Pois é, mas, sim, exatamente. mas é uma fonte incontornável. Pois é. Porque aquilo... depois tem aquele choque, quer dizer, vê-se a comparação com a sua realidade, não é? É, o Beckford, o Thomas Cook, todos. O Frederick Link, esse tem. Sim, também, exato. Ele também esteve cá a fazer de ponto da flora, o levantamento da flora. Portanto, há todo esse conjunto de textos que, às vezes, do ponto de vista para a análise científica, não serão os melhores, porque também entram muito ali no domínio do pitoresco, mas não invalida que às vezes tragam informações precisamente mais impressivas, mas que comprovam precisamente outra dimensão mais realista. Não, os relatos dos viajantes estrangeiros, quer dizer, é uma fonte que dá para tudo. E são imensos, é uma loucura. De ingleses é uma loucura.
E é que os do século XVIII estão relativos. Os da época moderna estão estudados, mas agora também Sim, fazendo aqui uma chega. 19, assunto 19 e até mesmo o 20, eu já apanhei muita coisa, mesmo do século XX, não é que ainda sejam turistas, mas alguns curiosos ingleses, e são textos publicados nos anos 30 e 40, em que faz precisamente, às vezes, quase uma corruptela do que era no século XVI, que é Portugal é uma zona para cultivar todo o tipo de culturas agrícolas, que é uma coisa espantosa. Portanto, até já mesmo, ainda no século XX, esse discurso ainda continua, que não deixa de ser bastante engraçado. Não só a questão do pitoresco, do exótico, mas também ainda do ponto de vista agrícola. Há alguns textos de ingleses muito interessantes pois, relativamente a esse porque aspecto. realmente há muitas espécies que só se conseguem cá e que não conseguem nos países deles, só em estufa. Exatamente, sim. Exatamente. Exatamente. Daí que a laranja tem aquela importância Claro, uma coisa brutal era vista para os como ingleses. exótica. Exatamente. Exatamente, sim, sim. E até Ora mesmo bem. na Alemanha. Sim, não, Na tudo, Alemanha. tudo. Não, a partir ali do Midi, de França, já não cresce, já, Sim, ao ar sim, sim, livre, sim, sim. tem que ser em estufas. Então, de tal maneira que a estufa, tanto em francês como em inglês, o lugar onde se conservavam as laranjas, depois ficou orangerie ou Pois, orangery, não é? E também exatamente. greenhouse, não é? Exato. Ok. Depois a outra coisa que eu lhe queria dizer, apesar do Leonardo ter dito que os figos não davam rendimento, assim, não é bem os dados que eu tenho, porque eu tenho um quadro de estatísticas do Algarve, em que já o usei, que exportavam do Algarve 123 mil réis de figos, no mesmo ano, não, e atenção, de figos não há nenhum valor que se aproxime nada, portanto isto era 1785 exportações, e era à volta de 6 mil o que davam os citrinos, que é a fruta de espinho. Portanto, está a ver o que é, ganhava-se muito mais com os figos do que com qualquer outro fruto, aquilo depois baixa 2 números, sabe, não é, Sim, sim, sim. era Não, mas uma loucura. é uma questão que realmente eu, ao ler a coreografia do Frei João de São José, achei aquilo um bocado estranho, porque realmente o figo tem uma Não importância, é? até mesmo já no período contemporâneo, muito evidente, mas ele diz que aquilo não dá rendimento. Mas não se alonga Depois sobre a questão. depende de com que é que está a comparar, mas é assim, Exatamente. os dados estatísticos não Sim, mostram sim, sim, isto, sim. os valores dos reis. Sim, basta ver os mapas de embarcações, por exemplo, que Tal e até estão alguns qual, na biblioteca da ajuda, e demonstram isso, precisamente isso. Posso é pois comprovar, sim. é, exatamente, ou seja, eles até depois alimentavam, sabe, Sim, 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 sim. com os figos eram uma moeda de troca, porque era aquilo que abundava mais. O Exatamente, sim. Algarve era uma fig landscape, completamente, as pessoas até pensam que é laranja e não era figo. Pois. A laranja um Não, a bocado laranja é mais mais tarde, recente. um bocadinho mais tarde, É exatamente. mais recente, sim, 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 Porque sim. aqui está a haver ainda uma discrepância grande entre os citrinos, porque a cultura das laranjas é mais difícil, é preciso mais expertise. Os Exatamente, sim, sim. figos também, mas no Algarve as figueiras, há as figueiras selvagens também, percebe? Portanto, aquilo Sim, elas sim, sim, sim. nasciam em qualquer lado. Portanto, Ok. esse texto realmente é um. Estamos a falar do século XVI, mas também me intriguei relativamente a ler Eu isso, também a acho que dizer que não sim. dava rendimento. Mas Não, agora pode ser a questão do investimento que é feito na cultura, mas também depois também temos de levar com essas figueiras selvagens, mas também pode ser a questão do investimento que é feito não compensar pelo uso de mão de obra. Pode ter sido essa a racionalidade que está por trás dessa afirmação. Agora, do ponto de vista da exportação e do comércio externo, bem, isso é evidente que o não figo é. tem uma Faziam importância tudo, brutal. mas faziam até aquelas coisas que ainda hoje nós vemos, dos bonequinhos com figos Sim, e sim, 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 amêndoas, sim. mas isso já vem de Já há trás. muita. Sim, 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 exatamente. Isso não é de agora, nem do século XIX, isso já vem de Sim, trás. sim, sim. Portanto, ok, muito bem, muito obrigada. A Patrícia quer fazer mais alguma pergunta? Não. Não, eu às vezes via assim com os braços, mas mais alguém tem alguma pergunta? Bom, se não, dou por terminado. Muitíssimo obrigado, foi ótimo. Nós ficamos agora a gravar. Se o Leonardo não se importar, isto fica online. Ah, não, de maneira Pode ser nenhuma, de no maneira nenhuma. nosso site do Acor, nós temos lá Sem vários. problema. Tá, obrigadíssimo. Eu é que agradeço. Muito Muito obrigado. obrigado. E agora ótimas festas, está bem, grandes entradas. E um beijinho lá para toda a sua equipa, que eu conheço pelo menos a Dulce e a Inês. E estão aqui alguns Para a também. Faísca.
Também estão aqui alguns presentes, ali a Anabela, o Francesco, o Alberto, também estão aqui alguns colegas, sim. Estes são os que eu não conheço, são os Exato. outros. Obrigada. Pronto, muito obrigada. Obrigadíssimo, está bem, Leonardo. Adeus, vá. Um E as boas abraço. festas, então. Boas festas a todos. Adeus.